salve família, Michael Rizzi na voz, trazendo mais uma edição do programa Nazária pra gente dar aquele nosso rolê semanal pelas periferias do Brasil. E o tema do programa de hoje é desenvolvimento comunitário. Então chega mais pra gente bater aquele papo Nazária, acompanhar os corre que estão fluindo na Zária e conhecer a história e as lutas de mais um cria da Zária. Seja bem-vindo então, porque você tá na Zária. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença, o impossível. Movimento comunitário ou de comunidade é a atividade social que busca empoderar indivíduos e grupos locais por meio do acesso ao conhecimento, fortalecendo assim suas capacidades de promover ações e práticas que garantam os direitos fundamentais para as suas comunidades. Mas quando a gente pensa nesse tal desenvolvimento, de quem será essa responsabilidade de fato? No programa Nazária de hoje a gente vai discutir sobre temas extremamente importantes, como a participação popular e a articulação comunitária, e conhecer como as comunidades vêm se fortalecendo para garantir esse desenvolvimento. Então chega junto e vamos bater esse papo na Zária. Salve, salve família, Michael Rizzi na voz, diretamente aqui do projeto Dignidade de Infância da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno em Fortaleza, Ceará. E a gente está aqui agora com a galera para trocar uma ideia com eles sobre desenvolvimento comunitário. E galera, eu queria saber primeiro de vocês, o que é que vocês entendem, o que é que vocês pensam quando vocês escutam essa palavra ou esse termo desenvolvimento comunitário? O que é que vocês acham que é de fato isso? Acho que é desenvolver a comunidade, trazer mais visibilidade para a comunidade e mais dignidade para o pessoal que mora ali por perto, pessoas, crianças, idosos. Eu acho que é a oportunidade de desenvolver as habilidades de quem mora na comunidade, entendeu? Tipo os projetos de dança, que pode ter a oportunidade de a pessoa mostrar sua habilidade na dança, entendeu? Valorização para as pessoas, porque elas não têm as mesmas oportunidades de uma pessoa que não vive numa comunidade, entendeu? Então elas são rejeitadas pela sociedade e quando surgem esses desenvolvimentos comunitários, dá uma valorização para as pessoas. Visão, galera, vocês já falaram basicamente o que é, né? Toda vez que uma comunidade, né, que um grupo de pessoas dentro de uma periferia, de uma favela se junta, se organiza e se fortalece para trazer algo de bom para aquela comunidade, seja um projeto social, seja uma reforma, seja uma melhoria ali para aquela favela, isso já é desenvolvimento comunitário. E quando a galera da periferia se organiza para trazer de fato essas soluções, é o que é esse desenvolvimento comunitário. Agora eu quero saber de vocês, como que vocês enxergam esse desenvolvimento nas áreas de vocês? Quais são os projetos, quais são as práticas que tem lá que vocês enxergam como, pô, isso aqui é uma forma de desenvolvimento comunitário? No meu bairro tem um que é uma roda de rap, que os meninos pegam, tipo assim, quase toda sexta e dia de quinta-feira tem. Se reúne um pessoal, faz uma roda e começa a rimar. E aquilo dali, tipo, foi meio que um projeto muito importante. Todo mundo sabe que basquete aqui no Brasil já não é muito difícil, ainda mais para quem mora na comunidade. Aí eu tive que sair da minha comunidade para ir pro Bom Jardim para treinar basquete. Aí recentemente criaram um time de basquete lá. Ficou muito mais fácil para mim e abriu oportunidade para novas pessoas que aprenderam a jogar basquete. Tem uma marca de roupa que meio que ele pega jovens da comunidade mesmo, tipo meninas pretas, eles pegam e tipo mexem as meninas com a própria marca assim das roupas deles e tiram foto, tipo assim, em pronta estratégia da comunidade, tiram foto e tipo meio que postam no site deles e eles dão oportunidade para essas meninas, tipo para poder ter um modelo, passarela, tudo e tal, projeto jovem e tal. E tem isso também, e foi ele mesmo que decidiu criar isso e no meio disso ele inseriu a marca dele. Isso deu muito certo, porque várias meninas da comunidade mesmo agora tem chance de mostrar o potencial dela para outras pessoas e para marcas conhecidas e tal, para ela poder pousar. Tudo aquilo que tem a participação popular já é considerado um desenvolvimento comunitário, né? A autonomia, o protagonismo,
Tudo aquilo, todos os projetos sociais que vocês falaram, trabalham nas pessoas a autonomia delas, o protagonismo delas estarem à frente, seja como modelo, seja como bailarina, como jogadoras de futebol ou de basquete. Isso é uma forma de desenvolvimento comunitário para aquela comunidade, né? E aí, pensando nisso, assim, em todos esses projetos que a gente conversou, como é que vocês hoje enxergam que isso tudo poderia melhorar? Muitas pessoas não sabem disso, que pode ter o direito disso, né, de ter mais lazer e tal na comunidade. Acho que é falta de informação, precisa ter mais informação e ter mais atividade do Estado em relação sobre isso, e não só do Estado, como também da própria comunidade, procurar o desenvolvimento dela para melhorar. Galera, é isso. Esse foi o Papo Nazaré aqui diretamente do projeto Dignidade e Infância da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Vocês estão ligados, né? Nós estamos na Nazaré, filho. Meu nome é Cidade Mesquita, eu sou uma pessoa LGBT negra indígena, assistente social de formação e trabalho atualmente como coordenador executivo, um projeto voltado para adolescentes e jovens que estão saindo da medida socioeducativa e também populações em cárcere. Na minha concepção, o desenvolvimento comunitário, ele se dá a partir de algumas referências, né, que eu tenho me aproximado nessa concepção de retomada, né? Retomada no sentido enquanto pessoa LGBT negra e também pessoa remanescente quilombo indígena, né? E aí por que eu tô falando sobre isso? Porque tem algumas referências, né, que trazem essa questão, né, da importância do desenvolvimento comunitário como essa dimensão de retomada, né? E aí essa dimensão de retomada, ela é uma questão urgente, né? Ela é uma demarcação urgente, e aí levando em consideração, né, que as periferias, elas são territórios, né, quilombolas, e que os territórios quilombolas e também os territórios indígenas passaram por uma dizimação, né? Um processo de gentrificação, ou seja, de higiene, no que pôde vir a ser as violências dos colonizadores, né? Então, trabalhar desenvolvimento comunitário é também fortalecer essa dimensão de retomar o que é nosso, né, enquanto população, ao mesmo tempo compreendendo essa diversidade, né, a diversidade que envolve as trajetórias das pessoas, né, pessoas periféricas, pessoas que também são de população indígena, né, e aí eu tô colocando essa demarcação também, né, e que também são quilombolas, porque isso também faz parte, né, desse projeto de colonização enquanto esquecimento, ou seja, essa estratégia de colonização, ela é uma estratégia muito bem arquitetada, né, dentro da sua supremacia branca, né, e também trazendo questões que fortalecem uma perspectiva de extermínio que a gente muito conhece através dessa articulação que o racismo promove, né? Então, levando em consideração o racismo enquanto estratégia também de extermínio, desenvolver desenvolvimento comunitário é também fazer com que as pessoas elas se identifiquem enquanto povo, né? Enquanto povo brasileiro, enquanto povo diverso, mas principalmente enquanto povo diverso. A importância desse desenvolvimento comunitário, inicialmente ela se dá através de como é que essa própria comunidade ou esse território pode se auto-organizar no sentido, né, de, primeiro, de se compreender como território múltiplo, diverso e território também de potência, entender que nós, enquanto pessoas periféricas, né, enquanto pessoas negras e LGBTs, né, que a gente não pode ser resumido ou resumida às violências que nos atravessam. E aí essa importância ela se dá inicialmente a partir dessa compreensão de ser que é potente, né? Porque isso é atravessado o tempo todo nessa dimensão de negação. Então a importância desse trabalho ela também se dá a partir de como é que esse controle social pode pressionar o poder público, no caso o Estado e o município, o governo federal, a se responsabilizarem de fato pelas necessidades que existem nesses territórios, né? Porque se a gente tem hoje pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, né, ocupando ainda alguns lugares que eu considero ínfimos no sentido, né, de que essas pessoas estão ali ocupando, mas será que elas estão realmente nos espaços de decisão? Ou se elas estão reproduzindo o que a gente chamaria da eterna casa grande, sabe? Ou de uma dimensão que até se altera, mas que ainda é senzala, sabe?
Porque assim, isso é bastante perigoso, porque se você acaba não sendo uma pessoa atenta, organizada e compreendendo que a luta é uma dimensão coletiva, você pode estar caindo nessa cilada, né? Caindo nessa armadilha do colonizador. Eu tenho percebido que em cada território, as populações, né, que são atravessadas por diversas violências, elas têm construído diversas estratégias e respostas, né? A gente tem, né, uma resposta que é uma resposta que a gente considera, pelo menos que eu considero, né, legítima, que é uma resposta também dos adolescentes que estão, né, devidamente organizados, né, em alguns grupos civis armados. Assim, os adolescentes estão organizados, né, infelizmente por oportunidades únicas que surgiram, né. A gente vê que hoje em territórios que tem a ausência da chegada de políticas públicas, né, esse modelo de organização chegando, determinando uma dimensão utilitarista, atravessando diretamente, né, um ofício e proporcionando questões relacionadas à vida dessas pessoas. Para maiores informações sobre o tema do desenvolvimento local integrado e sustentável, acesse cidadesustentáveis.org.br. Vocês estão ligados que buscar o desenvolvimento nas nossas comunidades vai muito além de lutar por asfalto, iluminação, calçamento e equipamentos públicos. É dar o direito do morador participar e decidir de fato o que é melhor para o seu próprio território. A união entre entidades e os moradores da comunidade vem sendo um processo que vem gerando cada vez mais esse desenvolvimento na prática. Você ficou curioso? Então chega junto e vamos ver esse corre gerando nas áreas. Nós nascemos com um objetivo muito claro, muito determinado, que é a defesa e a promoção dos direitos humanos. Nós somos uma instituição de direitos humanos, compreendendo que as políticas públicas de saúde, de educação, de cultura são direitos humanos e que essas políticas, historicamente, foram ausentes nesse território. Então, a nossa perspectiva é essa perspectiva de transformação a partir da garantia do direito, a partir da garantia da cidadania. O público-alvo muito forte, efetivamente, do centro são adolescentes e jovens, ou seja, a gente tem um conjunto de atividades com adolescentes, inclusive vocês vão fazer a cobertura de algumas dessas atividades hoje, nessa perspectiva de apontar outros horizontes para esses adolescentes. Nós vivemos numa região com muitas dificuldades, com muitas ausências, e onde a juventude é, digamos assim, é um público muito sensível a ser tragado por outras dinâmicas, que o levam para caminhos bem complexos, bem diversos. Olha, nós temos resultados estruturais muito importantes. Assim. Para vocês terem uma ideia, quando o centro nasceu, a última escola construída nesse território tinha sido no ano de 74, ou seja, a gente estava há 20 anos sem construir uma escola. Então, os primeiros 15 anos de ação do centro, eles foram todos voltados para a questão da educação, de garantia de equipamentos nesse território. Então, hoje nós temos uma rede de equipamentos educacionais que é resultado muito forte desse trabalho articulado do centro. Eu acho que um outro resultado super importante é essa rede de desenvolvimento. Ou seja, hoje qualquer comunidade que ela deseje transformar o seu futuro, ela precisa de mobilização, ela precisa de pessoas engajadas, ela precisa de ações de cidadania. Então, você ter uma rede que se reúne mensalmente durante 20 anos para pensar o seu viver, nós pensamos uma política de desenvolvimento local para esse território. Então, esses são, digamos assim, resultados fundamentais do nosso trabalho. E a gente vai encontrar muitos outros, mas assim, eu creio que esses dois, eles são para nós assim primorosos, porque a educação, ela efetivamente
possibilita essa transformação da vida de inúmeras pessoas que não tinham acesso à educação e durante todo esse tempo que nós fizemos esse trabalho, isso é totalmente possível. Eu sou a Mari, eu sou estudante de Ciências Sociais e aqui no território a gente faz essas movimentações como japiana, né, no coletivo que fica localizado aqui no CDVHS. Eu sou Bia, sou japiana também, nós trabalhamos com os alunos, né, em escolas e tudo mais, em prol do JAP. O JAP, ele é um coletivo, né, formado, ele já tem vários anos que ele está atuando aqui. E aí a gente faz nas escolas, a gente faz visitas, a gente tem atualmente o Festival das Juventudes, que já está indo para a 7ª edição esse ano. E aí nas escolas a gente atua com os direitos humanos, promovendo a cultura de paz. Esse trabalho do JAP, de ir nas escolas, de colher os alunos e depois trazer para cá, é o que traz os jovens mesmos enquanto estudantes e depois eles vêm para cá, fazem uma formação e acabam virando japianos. A gente atua nessas escolas que a gente vê que onde tem localidades que tem um índice maior da violência. Então a gente atua nesse trabalho de prevenção, mas também nesse trabalho de mediação à violência enquanto jovem agente de paz, né, enquanto protagonista, enquanto também, né, sendo dessa política, né, que é promovida aqui pelo CDV. Fazer parte do CDVHS hoje, para mim, é uma grande realização pessoal, porque para além de ser apenas uma japiana, eu costumo falar que os movimentos sociais mudaram a minha vida. E aí, ainda ali no ensino médio, né, aquela fase da adolescência, onde a gente está meio perdido, sem saber qual rumo que a gente vai seguir, encontrar com o JAP e com o Japiano, com o Centro de Defesa da Vida de Souza, foi assim um instalar que mudou a minha mente, que me fez querer voltar a escrever poesia, que me fez pensar em fazer uma faculdade. Então, para mim, esse acolhimento todo que a gente tem aqui do JAP, no CDV, para mim é muito positivo, né? A Rede Delis, Rede de Desenvolvimento Sustentável do Grande Bom Jardim, é uma instância de articulação que envolve 33 entidades e movimentos que buscam promover ações de controle social e fortalecimento das ações comunitárias na comunidade do Grande Bom Jardim, em Fortaleza, Ceará. Os primeiros passos a serem dados na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática é possibilitar ao cidadão o acesso à informação e lhes garantir formas de construir decisões que vão impactar diretamente a sua vida. Afinal, vocês estão ligados que houve uma época em que os brasileiros não tinham o direito de participar e nem contribuir diretamente com a gestão pública do país. E isso só foi mudado com a promulgação da Constituição Cidadã em 1988. E se hoje podemos fazer parte de conselhos, conferências e discutir diretamente com prefeitos, governadores, deputados e senadores, é fruto da luta de vários militantes que por muitas vezes não são lembrados ou sequer mostrados. Mas a gente sempre lembra dessa galera. E agora a gente vai mostrar pra você mais um cria das áreas. Um elemento brabo que enfrenta o sistema atrás de garantir os direitos da galera da periferia. Então se liga aí. Nos últimos anos, tem surgido com bastante força o debate sobre o desenvolvimento local integrado e sustentável. O DELIS é uma estratégia de indução ao desenvolvimento centrada no investimento em capital social que prevê a adoção de uma metodologia participativa, pelo qual mobilizam-se recursos das comunidades, em parceria com atores da sociedade civil, de governos e empresas em todos os níveis, pela realização de diagnóstico da situação de cada localidade, a identificação de potencialidades, a escolha de vocação e a confecção de planos integrados de desenvolvimento que respeitem as vocações das comunidades. Esse movimento nasce do esforço de organizações sociais e militantes que reivindicam o direito das comunidades planejarem de forma conjunta o seu próprio desenvolvimento local. Muitos são os militantes que atuam nessa causa no Brasil, mas como sempre, a grande mídia não dá a devida visibilidade a esses importantes atores.
No Cria das Áreas de hoje, vamos homenagear Gelson Henrique, um jovem negro da periferia do Rio de Janeiro, sociólogo e mestre em políticas públicas que atua desde a sua adolescência na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusão social de comunidades vulneráveis no Brasil. Gelson Henrique Silva da Silva é um ativista social brasileiro reconhecido pelo seu trabalho na promoção da participação política e social de jovens, especialmente em comunidades periféricas. Morador do Campo Grande, no Rio de Janeiro, Gelson fundou a iniciativa Na Pista, uma produtora de conteúdo audiovisual que oferece oportunidade a jovens que cumpriram medidas socioeducativas. Entre 2018 e 2020, Gelson atuou como pesquisador de iniciação científica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, durante sua graduação em Ciências Sociais. No período de 2020 a 2021, Gelson foi conselheiro jovem do UNICEF, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias que incentivam a participação política e social de adolescentes e jovens em todo o país. Além disso, foi reconhecido como jovem transformador pela democracia pela Ashoka Brasil, destacando-se pelo seu compromisso com a transformação social. Em 2021, foi homenageado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro por sua significativa atuação nos movimentos negro e de juventude. Atualmente, ele continua engajado em projetos que visam fortalecer a participação juvenil e promover a inclusão social em diversas esferas da sociedade. Gelson Henrique foi reconhecido pela Ashoka Brasil como um dos 10 jovens transformadores da democracia brasileira. Atuou como conselheiro jovem do UNICEF e fez parte da construção de um planejamento estratégico para efetivar a participação política e social de adolescentes e jovens em todo o Brasil. Então, deixamos aqui o nosso salve de muito obrigado a Gelson Henrique, por ser força, voz e vez representando os interesses e os direitos das comunidades do Brasil num geral. Um real cria das áreas que luta pelas áreas. Então é isso, minha família, a gente vai ficando por aqui, mas se você curte o programa Nazário, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária e outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquece, se você tem algum tipo de crítica ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazária, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. Então é isso, minha família, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e espero que você tenha curtido o tema do programa de hoje. E para se despedir, mandando aquela mensagem de força pra galera que tá na luta dentro das comunidades, a gente deixa um trechinho da música Laços, do Nando Reis, que diz: máximo respeito a você, que faz laços de ternura e aliança. Um abraço a todos e até semana que vem. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença, o impossível.